Jamendo.com. Fala galera, aqui quem fala é o Luan e eu comprei 3 God of War por R$10. Fala pessoal, eu sou o Abel e eu sou o bom de guerra. Fala galera, meu nome é Lucas, também conhecido como aquele que zerou God of War usando a roupa de peixe. Se você não tá ligado nessa referência, você precisa zerar mais algumas vezes e experimentar como é você matar um deus do Olimpo vestido de carpa. Bem legal galera, a gente, como vocês perceberam, a gente vai falar de um jogo aclamado que eu tô me sentindo velho agora, nossa geração fez um enorme sucesso. Eu tô olhando aqui no roteiro, galera, e isso me faz me sentir mais velho ainda. É de 2005 o primeiro jogo, lá no nosso saudoso PlayStation 2. E, cara, como traduzir o bom da guerra, né? Brincadeiras à parte, né? O Deus da Guerra, que é o nome do jogo, né? O God of War. Basicamente, é um cara chamado Kratos, um guerreiro espartano, que foi levado a matar sua família por seu antigo mestre, que era o Deus da Guerra, Ares. E isso desencadeou uma série de eventos que eu acho que não é nem muito bom a gente falar porque são spoilers violentos, né? Mas a premissa do jogo é o guerreiro espartano lutando contra todos os deuses até se tornar o deus da guerra. E não só todos os deuses da Grécia, né? Depois a franquia vai se estender à mitologia nórdica também, só que isso aí eu acho que é um papo para um outro próximo dia. Episódio. Isso, para um próximo episódio. E aí eu acho que existe um fato para a maioria dos jovens, né, que jogaram esses jogos. Esse jogo, né, do God of War. Jovens, crianças, sei lá. Gente, depois que você conhecer e experimentar a história do Kratos como jogador, eu acho muito difícil você olhar para a mitologia grega, né, na sua escola ou faculdade e perceber que a realidade é que o Kratos nunca existiu. Porque, assim, é um jogo que te marca tanto e ele encaixa tão perfeitamente, né, a história do Kratos que parece que tava lá desde o início, né? Isso é extremamente rico, assim, é muito legal mesmo. O trabalho de roteiro do pessoal que criou esse jogo foi exemplar, né? Porque é uma coisa que a gente cresce aprendendo, né? Eu não sei hoje em dia, mas a gente, pelo menos a nossa geração, né? A geração que nasceu nos anos 87, 90, 90 pra cima, né? Na escola a gente aprendia muito da mitologia, né? A gente era incentivado a pegar livros na biblioteca falando sobre mitologias. E é legal a gente perceber como a mitologia tem uma narrativa interessante, né? Ela tem uma história bem contada, fluida. Tanto é que os filmes de mitologia são sempre muito interessantes. E aí, acho que, se eu não me engano, o God of War foi um dos primeiros jogos assim que se aprofundaram na mitologia, né? Não usaram ela como base, como inspiração. Ou referência. Ou referência. Mas sim como base, né? Como o calcanhar, a pedra fundamental ali. E aí, você perceber que o Kratos é um personagem fictício e não oriundo dessa mitologia, chega a ser estranho, porque ele tá tão bem inserido no contexto que a gente até estranha, né? A gente fica assim, ué, mas no livro não fala de nenhum Kratos. Você quase falou calcanhar. Calcanhar é outra história outra que também história, verdade. também é da Ilíada, né? Também faz parte lá da mitologia de Esparta e da Grécia, né? Mas é muito difícil, né? Eles encaixam muito perfeitamente, assim. Mas qual é a história do Kratos, assim, né? Especificamente? De repente daqui a alguns séculos, né? Os arqueólogos vão estar descobrindo aí o jogo e vão inserir o Kratos na mitologia, né? Vai passar o novo a ser deus da tudo guerra. mito, né? Então,
a gente tá olhando para um mito antigo revisitado, né? Explorado de uma forma de entretenimento, né? A gente sabe que lá nos tempos da Grécia Antiga não, era numa pegada mais de crença mesmo e tudo, mas tá de repente no futuro a gente não sabe, né? O que os arqueólogos vão interpretar aí, né? Vai que alguém consegue escavar um PlayStation 2. Respeita o PlayStation 2, hein? E o bichinho pode ser resistente, tá? respeita- Eu confio nisso. Respeita que foi o melhor de todos, hein? Muito bem, a história do Kratos então, né? Acho que até, não só a história, mas o desenvolvimento do personagem, né? Como é que acontece? A história, gente, como a maioria, né, das histórias de mitologia grega, assim, é envolta em muitas profecias e muito sangue, né? Então, ainda pequeno, ele tinha um irmão que tinha uma marca de nascença, né? E aí, o que aconteceu é que, em determinado momento, alguém lança uma profecia, né, aos ventos, de que o Olimpo um dia seria destruído por um guerreiro mortal de pele marcada. Considerando isso, então, Atena e Ares vão até Esparta, né? E levam o irmão de Kratos embora, assim. Eles somem com o irmão do Kratos, né? Inclusive tem uma curiosidade que em algum dos jogos, ou numa cutscene, né? Uma cena de... que você não joga, mas ele conta uma história. O Kratos até tenta impedir um pouco, e aí o Ares... O Kratos era uma criança, né? Então o Ares ataca ele, ele fica com um corte num olho, e a cicatriz que ele tem depois no olho, que não é marcado com tinta, é por causa dele tentando impedir o irmão, né? Aliás, impediu o Ares de levar o irmão. Depois disso, depois dessa situação, ele decide se dedicar, né, para ser um guerreiro mortal mais forte de todos, né? Em Esparta, mas na verdade no mundo também, e ele marca a própria pele de vermelho em uma espécie de homenagem ao irmão dele, né? Então quando você vê aquele personagem com cara de mal e com marcas no corpo, aquilo foi uma marca que ele mesmo fez em homenagem ao irmão que tinha uma marca. E aí, que curioso, né? Será que a profecia criou a situação, ou desde o início a profecia estava se referindo ao Kratos, né? Porque, na verdade, o irmão dele era marcado e os deuses levaram o irmão dele, mas depois, só dos deuses levarem, ele decide se marcar e ele se torna um guerreiro mortal. Outra coisa muito comum, né, em mitologia é os deuses fazerem as profecias que são contra eles sempre se cumprirem. Isso é muito comum na mitologia e isso chega a ser um pouco engraçado. Mas alguns técnicos de roteiros dizem que isso faz parte da jornada, né? Existem várias técnicas de roteiro. Uma delas é muito famosa, usada em muitos filmes que a gente vê hoje em dia, principalmente da Marvel, que é a jornada do herói. O herói começa fraco, ele adquire o poder dele, treina, aí tem uma grande derrota, ele percebe o valor da derrota, treina de novo, vai e vence numa grande luta final. Essa é basicamente, assim, reduzir por muito, né, a jornada do herói. Mas, assim, a jornada do herói, ela advém muito desses mitos. Porque muito desses mitos tem essa linha, né, de narrativa, né? Ela é contada basicamente dessa forma. Muitos dos mitos gregos, muitos dos mitos nórdicos, arturianos também, eles têm muito essa narrativa. E aí, eu vou trazer para vocês aqui. Vocês perceberam que Atena e Ares que foram a consequência do negócio? Então, assim, faz parte tudo dessa narrativa. E aí, o que eu quero dizer? Que o que é mais louco nesse jogo, né? Porque a profecia se diz que um humano mataria, destruir o Olimpo. E o jogo não se foca muito nisso. Ele foca mais no humano virando um deus para o Olimpo, né? E isso é muito legal, porque, tipo assim, a profecia era que ele destruiria, mas ele destruiria por dentro, não por fora, né? Não derrotaria em si. Ele se tornaria um novo deus e comandaria novamente ali. É bem louco, é muito maneiro esse jogo, gente. Legal, né? Isso tudo porque a jornada do herói
ela sempre é um caminho bifurcado, né? O herói ele tem que fazer ali as escolhas, né? Tem essa questão de ter uma tragédia, né? Que antecede muitas das vezes a história do sujeito. E o Kratos, ele acaba entrando mais no perfil de um anti-herói, né? Ele não é do tipo que é muito bonzinho, que faz muita caridade, né? Por assim dizer, para os outros. Ele vai Nem ali um pouco. em busca da vingança, né? Ele quer espiar ali, não quer espiar os pecados, quer espiar quem ele acha que tem culpa ali nas tragédias da vida dele. E vai buscando mais sangue, mais violência, né? Fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele entraria mais lá no gênero dos filmes de ação, né? Que o cara vai, não, você matou minha família, então eu vou me vingar. Aí passa o filme todo, né? Como clássicos do Steven Seagal, né? Entre o Busca John Claude Van Implacável Damme e Busca Implacável também é muito bom, né? Ele é um cara com habilidades, né? Os caras Então, teimam em sequestrar a filha dele 3 filmes depois, né? Você tá falando isso agora, né? Do espiar. É o espiar com X, tá bom, pessoal? Isso aí. É o espiar que é mais conhecido por crente, não é o espiar com S de Big Brother, não, tá bom? É o espiar de expiação. Isso, de expiação com X, que tem esse sentido de purificar, mas talvez não É um purificar. sacrifício para purificação, né? Exatamente. E aí, assim, como eles estavam falando aqui da jornada do herói, né? Muito tempo depois, o Kratos ele treina, como foi falado, né? E ele lidera, então, os espartanos. Ele se torna um general, né? E entra numa batalha contra os bárbaros. Isso também é mostrado numa ceninha, né? Essa luta não é jogada. Só que a essa altura ele já era um adulto, né? Casado, ele tinha uma filha. E nessa batalha contra os bárbaros, ele e os guerreiros dele são subjugados, né? E ele recorre ao poder que é transcendente, um poder além do normal. Então, como o pessoal falou, nessa jornada do herói, ou do anti-herói, no caso do Kratos, né? Kratos. Tem uma derrota grande contra esse rei bárbaro, né? Contra os bárbaros. E ele recorre ao poder de quem? Do deus da guerra, né? Atual, que é o Ares, que tinha levado o irmão dele. Bem, ele clama por Ares. Ares concede, né, o poder e torna ele um campeão, né? Como se fosse um representante daquela divindade. E aí ele leva o Kratos a fazer a vontade dele em diversos lugares, né? Diversas missões. Em determinado momento, o Kratos fazendo uma missão, cumprindo uma missão pelo Ares, ele entra numa vila com seus guerreiros, ele começa a massacrar e destruir a vila, né? E ele, cego pela fúria da batalha, não percebe que nessa vila estava a esposa dele e a filha dele, que ele mesmo acaba matando, né? Pesado. Bem Vamos pesado. lá. Bem-vindos a God of War. Mais uma característica dessas obras é que a gente deve, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, né, nas tragédias gregas. De fato, as tragédias, quando são contadas pelos gregos, elas de fato são tragédias de verdade, tá, galera? Então são sempre num contexto muito denso, muito pesado. E a história do Kratos não foge disso. Ela é uma história muito crua, né? Difícil de digerir. No momento que ele mata a família dele por uma fúria, né? E aí vale a gente ressaltar, ele clamou a um deus da guerra, né? Então é óbvio que ele estaria enfurecido, sabe? Ele não clamou pelo bem. É bom se ressaltar isso também, né? Porque o desejo dele não era algo bom, né? Então ele tinha que clamar. Ele não ia clamar pra deusa da sabedoria, pra deusa do amor. Ele foi e clamou pro deus da guerra. E aí ficou bem claro que a consequência do clamor dele foi essa, né? A perca da família dele. E legal dessa obra é que o próprio Deus ao quem ele clamou fez questão de falar com ele que aquilo era consequência do clamor dele, né? Que a família dele era a fraqueza, né? Daquele guerreiro que estava sendo forjado.
E aí, mais uma vez, aquela história que eu falei, de que os próprios deuses cavam as suas próprias covas. Como é que um cara que já foi tentar se salvar de uma profecia que diria que um humano, um guerreiro, não ia destruir o Olimpo, né? Como é que um deus desse... essa é a minha opinião, tá, galera? Minha opinião pessoal, segundo o roteiro. Eu achei essa uma burrada gigante de Ares. Como é que um deus que conhece a profecia e que ia contra ele forja o próprio guerreiro que ia matá-lo, sabe? Porque, assim, e isso é visto em toda a mitologia. Todas as profecias são muito bem guardadas, né? Tanto pelas moiras, pelos... Ai, eu esqueci o nome do outro lá, mas tem uma outra entidade que faz essas profecias, né? Os oráculos, né? Oráculos, isso, verdade, tanto pelas moiras, os oráculos, elas são bem... Como é que eu posso dizer? Precavidas. Eles são, os deuses, né, segundo a mitologia, são muito precavidos. Eles ouvem a mitologia, a profecia, e ficam muito resguardados. Assim, olha, a gente tem que ficar ligado, ó, tá vendo aqui? Falou que sabe, é como um alerta de chuva, sabe? Tipo, ó, a gente tem que andar com guarda-chuva o tempo todo, porque falou que ia chover. E os deuses, eles são muito assim, sabe? Eles não são desprecavidos, assim, falou que ia chover, mas vai chover só amanhã. Então, assim, um cara que sabia que um humano ia matar, ia destruir o Olimpo, ele forja, dá poder pra um humano. Eu fico assim, mas tudo bem, essas coisas a gente releva, né? Mas aí a gente percebe o quanto aquilo enfureceu, mas também teve o lado da culpa, né? O lado opa, ele matou a própria família. E aí eu acho que o que mais me chama a atenção é o quanto ele ficou cego, né? O quanto ele não percebeu. Ele perdeu a razão social, né? Ele perdeu o quesito assim... Perdeu o CNPJ. Não, ele perdeu assim... um mote de vida, né? Ele não tinha mais razão pra viver. Então ele acabou... A gente percebe no personagem do Kratos um vagante, né? Um cara que vaga sem sentido. Aí entra sempre a questão, né, ele acabou se tornando, como você falou, né? Ele pediu ajuda pro deus da guerra, ele virou um arauto do deus da guerra, né? Então ele procurava satisfazer os objetivos do deus da guerra, né? De repente, se ele pedisse, sei lá, pra Hermes, né? Aí ele ia ser um carteiro, né? Ia ser um viajante, um peregrino, alguma coisa do tipo assim, ia ficar passeando por aí, né? Então, fazendo o ponto de contato, né? É aquilo que a Bíblia vai falar, que o Deus que a pessoa adora, né? Se torna ali um modelo, né? Ela acaba buscando seguir aquele modelo, né? Por isso que muitas das vezes a Bíblia fala que os falsos deuses, né? Tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, né? Tem boca, mas não fala, não faz nada, né? Não tem poder para nada. Realmente demonstrando a incapacidade aí de atuar na realidade e tudo mais, né? Se tornando uma pessoa refém de si mesma. E vazia, né? E vazia. Eu tô lembrando aqui, dentro dessa situação ainda, né? Da perda dele na guerra e toda a consequência depois, que tem um salmo que é bem interessante. Eu só pensei agora, né? Vendo a situação, engraçada. A gente tem animação no jogo, mas eu sou muito visual com jogos, né? É por isso que eu gosto tanto de RPG. Eu imaginei ele na guerra, e já que a gente tá falando, a gente tá no ponto de contato e a gente pensa no que Deus tem a ver com isso, né? O que Jesus tem a ver com isso, eu fiquei lembrando do salmo de eleva os meus olhos para o monte, né? De onde que me virá o socorro? Não é do Deus da guerra, é do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, e isso é bem interessante, quando você falou que ele poderia recorrer a um outro, você que tá ouvindo a gente aí da Espanha e da Itália, ou de qualquer outro lugar, pode ser até no Brasil também,
Assim, você pode recorrer a alguém que tem a solução ou que, mesmo que ele não te entregue, tá? Ele tem, mas que de qualquer forma ele tem a paz que você precisa, né? Porque talvez você não consiga ver a situação resolvida, mas você sabe que ele pode ou ele já fez aquilo que era necessário para que você tivesse paz, mesmo no meio da tragédia, né? Que foi a situação do Kratos. E é isso que é bom se ressaltar, sabe? É duro falar que às vezes a tragédia é necessária, mas é. Porque... Vamos lá. Vamos imaginar a nossa vida como um filme, né? Assim como um jogo também. Que hoje em dia os jogos são muito cinematográficos, né? Ainda bem. Glória a Deus por isso. Mas... Um filme, ele não é normal se ele se mantém no mesmo nível, né, de êxtase, né? Então, assim, um filme ele precisa de um anticlímax, ele precisa de um clímax, ele precisa da tragédia para depois vir um clímax. Assim é a nossa vida. A gente vai passar por tribulações. É a palavra de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então, assim, a palavra de Jesus é: vai existir anticlímax, tragédia na sua vida, mas relaxa, o final feliz, né? Aquele happy ending que tem todo filme, em todo conto de fada, já está escrito pelo próprio Jesus. Ele mesmo disse que já venceu o vilão. Ele já venceu o vilão. E aí, faltou ao Kratos, né? Óbvio que a gente tá conjecturando aqui, né? Porque o Kratos, até porque não tinha esse conhecimento, né? Uma coisa assim, mas faltou ao Kratos a entender que Deus forneceria a ele esse final feliz, né? Tipo assim, ele não precisava recorrer ao próprio autor da tragédia, né? Porque ele fez guerra, porque ele teve guerra. Entende? Um contexto de guerra da vida dele fez ele fazer guerra. Então, assim, pagar o mal com o mal, né? Como a própria escrita também diz, não é bom, né? Então, assim, essa é a ideia de que faltou ao Kratos. Ainda nessa vila, dentro da história, quando ele mata, né, a esposa e a filha, e ele tem essa conversa com o Ares, e o Ares fala tudo isso que o Luan já falou, uma oráculo, né, lança uma maldição sobre ele, e a pele dele começa a se tornar branca, né? Era uma acinzentada, na verdade, né? Era uma pele morena, né, de um espartano, e ela começa a se tornar meio branca, meio acinzentada, e aí, a partir disso, ele ganha a fama do fantasma de Esparta. Só que curioso, se antes ele fez a marca em vermelho para relembrar o irmão dele, agora a marca das cinzas, né, da esposa e da filha presa no corpo dele por cima também da marca vermelha, fez com que a marca vermelha dele fosse permanente, né? Então, agora faz parte dele, não é só uma marca de guerra, mas essa marca na pele faz parte dele, o que concretiza mais ainda a profecia, né? E aí, depois dessa situação, ele não consegue mais viver direito, né? Como o Lan falou, o agora nomeado fantasma de Esparta vive como fantasma, como o Lan falou, né? O Abel falou, assim, ele vive vagando muito desorientado, né? Cego mesmo pela culpa e pela fúria que ele teve, mas que ele continua tendo contra tudo, contra os deuses, né? Só que ele vê que, assim, não tinha muito o que fazer, né? Só existia uma forma dele tentar acabar com o pesadelo, de ter... que ele era constantemente atormentado por pesadelos, né? Revendo a cena dele matando a esposa e a filha. E a única forma seria fazer outros trabalhos para os deuses, né? Com o objetivo de ser liberto desse tormento. E aí ele passa 10 anos servindo aos deuses com essa promessa, né? De que ele em algum momento poderia ter essa liberdade, né? Desses pesadelos, desse tormento. É muito interessante, né? Que aí o Kratos entra na vibe de como eu processo a tragédia, como é que eu lido
com os erros que eu cometi. O luto, né? O luto não processado saudavelmente ou alguma coisa do tipo, né? E a gente vive numa época mais ou menos assim. Claro que ninguém pega o facão do churrasco, né? E sai por aí tentando resolver as coisas aí na base do aço, né? Mas a gente tem visto muito, né, as pessoas não sabendo lidar, seja com o mal que acontece com elas ou com o mal que elas provocam, né? Mais semelhante ao caso do Kratos ali, né? Que foi o mal que ele mesmo provocou. E isso realmente cria um tormento, cria ali uma angústia, né, no coração muito grande. E como lidar com isso, né? Felizmente, para o nosso mundo real, a parte de mitologias, existe solução, né? Para quem vive aí aquém de repente não ter mais esperança, né? Já desesperado diante de tanta coisa ruim que tem visto, que tem vivido, que tem provocado, que tem sofrido, né? Nós fazemos questão de garantir, né, que existe solução, e claro, essa solução é Jesus, né? Ninguém aqui está falando que Jesus é a válvula de escape, né, dos males da vida, não é isso que a gente está falando, né? Que você vai para Jesus aí você vai ser livre, blindado ou qualquer coisa do tipo, não. Só que Jesus ele transforma, né? Sempre um processo de transformação, né? Então o processo de transformação, né, eu gosto sempre de pensar lá no exemplo que a gente tem na natureza da lagarta e da borboleta, né? A metamorfose, né? Então não tem como você dizer que a borboleta foi uma lagarta, né? É impossível dizer isso. É só quando a gente vê o processo, né? Eu vejo a lagarta, aí depois eu vejo a crisálida e depois eu vejo a borboleta, né? Então muita gente de repente está aí no período lagarta, né? Semelhança do Kratos ali, meio na obscuridade, né? Alguma coisa do tipo, meio desorientado, porque a gente não sabe, né? Cada um tem uma vida, a gente sabe que tem muita, aparentemente, né? Quando a gente olha, tem mais coisas ruins acontecendo do que coisas boas, mas Jesus ele convida aí a pessoa a ir para uma crisálida, né? Na verdade, um túmulo, né? Pega a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. A crisálida que Jesus convida é o túmulo. Ele mesmo, né, deu o exemplo, morrendo e voltando, tipo a borboleta, né, não ficou retido pelo túmulo, né, não ficou retido pela crisálida, né? Então eu fico o convite aí para, diferente do Kratos, seguir o caminho da borboleta, seguir o caminho de Jesus. E é bem legal isso que o Abel falou, porque a fase da crisálida precisa de uma negação, né? Não existe mais a lagarta. A lagarta se foi. E isso é importante. E aí é o que a gente meio que não vê no Kratos, né? Ele sempre gosta de revisitar o passado. Ele gosta de voltar e acho que a obra tenta nos fazer entender que foi uma maldição lançada a ele, mas dá pra perceber que não foi. Ele já fazia essa questão de alguém fez alguma coisa errada comigo, eu vou atrás desse alguém. E se provocava aquilo, né? Mas o Lucas falou, né, da maldição que lançou as cinzas sobre o corpo dele e tal. Por que existia essa maldição? Para lembrar o tempo todo que ele matou a família dele e tal. Mas não era necessário. Ele fazia questão disso, né? E aí, como o Abel falou que o convite de Jesus é o contrário, quando isso, vamos transpor a ideia de Jesus para o Kratos, né? A ideia de Jesus para o Kratos era, ó, esquece o que aconteceu. Lança no mar do esquecimento. Vamos viver de novo, começar do zero. Mas para isso, esse Kratos de hoje tem que entrar num casulo e morrer. Chega a ser até estranho falar, tipo, pra nascer um Kratos borboleta, porque o Kratos é todo machão, né? Mas é nesse sentido de, olha,
o antigo Kratos se foi e um novo Kratos se fará. É muito, muito legal essa analogia da Bel. Ele acredita de alguma forma que ele vai ter uma esperança se ele fizer a vontade dos deuses, né? Por mais que se houve uma profecia, ele já estava sendo o operário da vontade dos deuses ou de alguma força maior dentro do jogo, né? Que é qual é o poder que rege essas profecias? A gente não tem tanta noção, apesar de depois ser apresentado as irmãs do destino e tal. Mas Ele assim, mata todas, que ele acaba com elas, mas não parece que elas tecem necessariamente. Parece que elas têm o controle do que aconteceu, do que tá acontecendo, né? Bem, os deuses dão então essa missão pra ele, né? De acabar com o Ares. Poxa, juntou o útil com o agradável. Ele queria matar o Ares, tá fazendo missão pros deuses, e os deuses dão essa missão. Por quê? O Ares, ele tava trazendo um desequilíbrio no mundo, né? Buscando e conseguindo cada vez mais poder com guerras e guerras sem fim. Então, dentro do Olimpo, né, tinha essa regra que Zeus havia imposto, que não poderia ter lutas entre deuses. Considerando isso, Kratos, como um mortal, poderia participar. E aí ele tem a chance que o Olimpo dá, o próprio Olimpo dá, né, Zeus dá, para acabar com o poder crescente do Ares. E aí, nessa aventura, para sobreviver e conseguir a vingança contra Ares e ser libertado, né, liberto do tormento, o Kratos recebe diversos poderes de deuses, né, em forma de armas, equipamentos, etc. Como qualquer jogo interessante, basicamente. Coisa que nos diverte no jogo. E, gente, a gente corta pro final. Corta pro que é mais importante, né? Você vai jogar a aventura se você tiver oportunidade, mas ao cumprir o objetivo, que tem muita coisa, muitas reviravoltas interessantes, né? Muitas. Até o fim do jogo. Uma situação muito interessante com uma espada que é uma ponte e que... What? Exatamente isso. Que toma uma proporção bem interessante no final. Ele consegue matar o Ares, né? E aí a Athena revela pra ele que, mesmo depois de cumprir o objetivo, nem os próprios deuses conseguiriam tirar essa culpa e essa dor que ele tinha no coração, né? E sem muito o que fazer para se afastar da dor, ele decide encerrar a própria vida. Só que a Athena avisa pra ele, né, que, poxa, agora existe um lugar vago no Olimpo, né? Já que o deus da guerra tinha morrido, o Kratos então toma o lugar de novo deus da guerra e encerra tô imaginando agora o Kratos com aquela enceradeira. Né? Como é que o chão do Olimpo é tão limpo, sem trocadilhos? Ele encerra então essa primeira parte da jornada, né? O jogo tem 2, tem 3, tem vários outros jogos, inclusive contando um pouco da história desse irmão dele que foi roubado. A gente pode no futuro falar, né, sobre os outros jogos e é interessante nos próximos episódios, mas eu acho que vale a gente mencionar um pouquinho do 2, que você falou de guerra aí, né, que os deuses não poderiam entrar em guerra, e aí é engraçado, né, porque o mito divino, né, ele começa de uma guerra. O mito grego, né, ele começa de uma guerra. Os deuses do Olimpo são formados através de uma guerra, quando eles se rebelam através dos pais deles, que são a Gaia, os titãs, né, a Gaia, o Caos. Também conhecido como titanomaquia. Toma! Eu sou fluente em grego, não falei pra vocês, não? Cara, Então, é brabo. então é bem isso, sabe? E aí o 2, ele conta um pouquinho dessa história, né? Da guerra dos titãs com os deuses. Então, assim, eu só dei esse leve spoilerzinho porque é interessante. Porque a gente tá falando de guerra. E aí a guerra não é a guerra que a gente... Quando a gente pensa na palavra guerra, a gente imagina a terceira, a segunda guerra... Primeira, segunda guerra mundial. Gente, eu não tô profetizando guerra, tá? Quando a gente pensa na palavra, a gente sempre pensa, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, essas guerras que a gente tem conhecimento. Mas a guerra que é tratada aqui, além da guerra em si, né, são muitas guerras pessoais, né, tipo, de poder, guerra de quem é o mais poderoso, eu quero ser Deus, então para isso eu vou me rebelar contra os titãs, contra não sei o quê. Então, assim, todos os jogos têm uma guerra intrínseca nele, né? Então é interessante a gente falar desse contexto, até porque
a gente conhece um Jesus pacificador. Então guerra não entra no contexto dele, né? E aí é muito louco, porque a gente também, agora trazendo pra gente, né, num ponto de contato, a gente vive em guerra o tempo todo. É guerra com o nosso psicológico, é guerra com o nosso trabalho, com a nossa rotina, Nossa carne. a nossa carne, exatamente, contra principados e potestades. Mas o convite do Jesus é: eu sou pacificador, eu vim pregar a paz. Eu vim dar-te a paz. Só tem um pequeno momento que ele diz que eu vim trazer. Eu vim trazer a espada, mas não é que ele vai provocar a briga, né? É que a consequência da presença dele causa um conflito, né? Exato. Que é o conflito do bem contra o mal, e aí não tem como, a gente precisa lutar contra isso, né? Mas, exatamente, bem colocado. E aí é legal, porque assim, como é que a gente encerra a guerra? Historicamente, sempre tem que ter uma renúncia. Sempre um lado precisa renunciar. Gente, aí agora a história não é muito meu forte, não. Não sei como aconteceu na Primeira Guerra, não lembro como aconteceu na Segunda, mas eu sei que aconteceu renúncias. Inúmeras renúncias para se a guerra acabar. É por isso que a gente ainda vê guerra entre Estados Unidos e Irã, porque não existe essa renúncia. E aí, qual o convite de Jesus para nós? Renuncie a si mesmo. Entregue-se. Tome sua cruz. E siga-me. E ele faz isso com a própria vida, né? Então, Exato. E isso é mais louco. Ele mostra o caminho. Ele faz. Segue o meu exemplo. Isso aí. Eu queria primeiro soltar um aleluia que eu não soltei, eu segurei aqui pra não atrapalhar a gravação. Quando o Abel tava falando da metáfora do... Caraca, muito bom. Da metáfora do casulo, né? Com o túmulo, né? E aí, obviamente, a gente não tá falando pra ninguém se matar, mas a ideia é que você faça morrer o seu eu antigo, né? Assim como Jesus instrui. E caraca, aí, aleluia. Se eu soubesse falar em línguas agora eu falava. Mas assim, Jesus é o homem-deus que se entrega, né? Exato. Então, diferente dessa história triste, com reviravoltas, né? Reviravoltas de traições e reviravoltas e traições, né? Morte, sofrimento contínuo, né? O Evangelho traz a melhor notícia que a gente poderia receber, né? A notícia que provavelmente o Kratos esperou por tanto tempo, né? Perdão e paz. A Bíblia vai dizer que, se eu não me engano, Romanos, né? Justificados mediante a fé, né? Temos paz com Deus por meio de Jesus. E aí, um filho na nossa história de salvação também foi morto, né? Como na do Kratos. Mas não para trazer tormento sem fim, né? Sim para trazer paz. O justo pelos injustos, né? O Deus que se fez carne. E por mais que isso aconteça com Kratos no jogo 2, que a gente vai ver, né? Que ele, no final do 1 ele vira um deus. E no 2 ele volta a ser homem. Mas quando você zera, você tem a oportunidade de jogar como um peixe, que é algo que excede todos os limites. E, assim, diferente do Kratos, né? Jesus se faz homem, mas ele não considera, ou ele não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Caraca! E aí entra uma diferença. Você falou assim, Deus se faz homem. Outras coisas que o mito mostra constantemente, né? Zeus se fazia homem o tempo inteiro. Só pra aprontar. Exato, só pra aprontar. Outros deuses também também se faziam carne, né? O tempo todo. Só que a diferença é que eles faziam questão de ser ainda Deus. Sabe? Essa é a diferença entre Jesus. Ele não julgou ser a Deus como benefício, né? Tipo, não, eu vou me fazer homem e vou ver como homem. Vou me esvaziar da minha glória. Faço questão disso. Os outros deuses não. Eu acho que isso fica muito claro quando ele nasce onde os cavalos comem, quando ele não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele não é bonito, quando ele é tentado. Exatamente. Então assim, ele se mostra e faz questão de ser tão frágil quanto nós, embora não precisasse. Frágil a ponto de morrer
E não só morrer, né? E sentir a dor da morte, sentir a agonia da morte. Jesus chorou sangue, galera. Suou sangue. Suou, né? Eu falei chorou, perdão. Ele suou sangue. Jesus chorou. Jesus pediu para que Deus afastasse o cálice dele. E quando eu digo cálice, é a morte. Então, a gente consegue imaginar isso vindo de Zeus? A gente consegue imaginar isso vindo de qualquer outro deus do Olimpo? E aí, quando a gente analisa essas obras, a gente percebe que esses deuses são arrogantes, mesquinhos. Porque eles fazem questão de ter essa honra. Sou um deus. E do outro lado, né, você tem um Jesus que é Deus, que diferente do Kratos, ou dos outros deuses, né, já que a maldição... Kratos recebe uma maldição e os deuses, e Kratos recebe uma profecia de que os deuses morreriam, então eu poderia considerar como uma maldição para os deuses, né? Uhum. Diferente de tudo isso, Jesus, ele não recebe uma maldição, mas ele se faz maldito morrendo na cruz, né? A referência da cruz é que não era só uma morte pior de dor, é que era uma morte considerada impura, né? Maldição, E ele não marcou o próprio corpo, mas ele levou no seu corpo as marcas do nosso pecado. Isso aí, brabo. Pô, brabo demais. Toma esse casulo aí, ó, toma. E aí, eu sempre fico muito, muito tocado quando eu penso sobre tudo isso. E eu ouço a música Getsemane, né? Que fala: ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor, né? Então, se o Kratos ele demonstra tanto ódio, tanta raiva a ponto de ficar cego e por ele mesmo querer se vingar, né? Jesus é totalmente ao contrário. Tudo que ele sofreu foi por nós, né? É a antítese perfeita, né? O Kratos, ele é um homem que se torna Deus para eliminar os deuses. Cristo é um Deus que se torna um homem para salvar os homens. Né? Então é a antítese perfeita. Exatamente. Né? E não só aí, né? Mas assim, a conclusão também, né? De que se o Kratos ele é cego pela culpa, né? E pela fúria, nós somos salvos, ou Jesus traz a nós, né? O perdão e uma graça que é imerecida, né? Outra antítese, né? Porque não merecíamos. E agora é uma sequência assim, de antíteses, né, que a gente vê. Então, o Kratos não consegue conviver com a própria culpa, né, o fardo pesado, isso atormenta ele a ponto dele cogitar tirar a própria vida. Jesus dá tudo isso pra nós de graça, né? Tudo isso não, que a gente só falei de graça. Jesus nos dá tudo de graça, né? E ele convida, se vocês estiverem cansados, vem até mim, né? E essa ideia do Kratos é interessante também, porque o que ele procurava estava em Jesus, né? Que era o perdão e graça. Só que ele foi em busca de cada vez mais se afundar. E aí, cabe um alerta a nós, né? Quando a gente está afundado, a gente pode ser levado a se afundar cada vez mais. Né? Porque a raiva nos consome. Eu não sei o que te consome, né? Mas eu tô falando aqui da raiva no caso do Kratos, né? Trazendo o ponto de contato para conosco. Mas no caso do Kratos era a raiva, o ódio. Isso só ia consumindo e ele ia buscando cada vez mais. Só que ele ia buscando cada vez mais, né? E aí ele fazia os trabalhos para os deuses. Matavam com mais raiva, com mais ódio, com mais violência, truculência, porque ele tinha um objetivo, que era se ver livre daquilo que o atormentava. Só que, olha aqui a antítese que eu tava pensando aí, ó. O que ia livrar do que atormentava era justamente ele se pacificar. O perdão, a calma, a graça. Agora eu tô lembrando aqui que no mais novo, né? Aparentemente ele encontrou algum tipo de conforto, mas isso a gente pode falar, aparentemente. A gente pode falar bem mais pra frente, né? E aí, vale um leve spoilerzinho, que não é nem bem um spoiler, porque é o começo, gente, os primeiros minutos do novo jogo. Então não é spoiler. Os primeiros minutos do novo jogo. Ele encontrou nisso numa nova família. Ele
fez Isso. uma nova família, teve um novo filho. Só que o novo jogo começa com a nova mulher dele morrendo. É. E aí vem todo aquele flashback, né, cara? Opa, Bem-vindos Isso- ao novo God of War. isso, Isso isso já me aconteceu antes, beleza. Bem-vindos ao novo jogo. Então, assim, foi bom você citar isso porque ele encontrou um certo conforto na paz, que era o amor de uma nova família e tal, mas não se viu completo porque aquilo tinha fim. Uhum. E aí é um outro bom ponto, né? Porque a perdão e a graça que Jesus nos oferece é ilimitado. Não tem fim, não finda. A expiação de Cristo não tem fim. E não é só ilimitado, mas também é imerecido, né? Imerecido, Isso é bem exatamente. interessante. Se você reconhece, você se percebe como, caraca, eu não valho nada e eu preciso, e eu quero, né? E você já recebeu, né? Você só percebe que você já recebeu, se você entende que você tá nessa condição, né? E falar em receber, assim, o Luan tava falando aqui, né? Desse trabalho, desse esforço que o Kratos faz, né? Ele trabalha 10 anos e tal. A Bíblia, ele trabalha 10 anos para ter o tormento aliviado, né? E o texto bíblico vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, são 10 anos em fúria, são 10 anos em morte, né? Só que o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E aí o próprio Jesus, que é Deus, ele paga o preço pro alívio da nossa culpa, né? Mas não só o alívio, a restauração. E aí, essa restauração talvez seja o que também faltou pro Kratos até nos jogos mais novos, né? Exato. Ele teve um alívio momentâneo, mas se ele não é restaurado, ele se vê a todo momento, ou ele pode se perceber por algum motivo no fundo do poço de novo, né? Exato. E aí, o que cabe a nós, né? Quando a gente ouve tudo isso, né? Jesus conta pra Simão uma parábola, eu esqueci agora onde é que tá o texto. Se eu não me engano, tem em Mateus e tem em Lucas, de duas pessoas que deviam a um senhor, né? E aí uma devia 500 e a outra devia 50. E as duas foram perdoadas e Jesus pergunta no final, qual das duas você acha que vai amar mais a pessoa que perdoou? E aí o Simão diz que provavelmente é a pessoa que teve a maior dívida perdoada. Bem, acho que com a história de God of War você vê uma tragédia muito grande, né? Mas isso continua sendo só uma história, né? Continua sendo ficção. O nosso maior problema hoje, na realidade, talvez seja não reconhecer o perdão grandioso de Deus, porque a gente não reconhece que o nosso pecado também é grandioso, né? Eu vou soltar logo, aleluia, aleluia. Não espero pra... Não é proibido da glória não, hein, irmão? Na tua igreja tem isso, Abel? Tem glória, tem aleluia. Mas tem... Não é proibido da glória, não. De vez em quando aparece. De vez em quando, o pessoal tá muito quieto. Mas, talvez o nosso maior erro seja não perceber como o nosso pecado é grande ou acreditar que o nosso pecado é muito pequeno, que isso é um pouquinho diferente. Isso em um você até reconhece. E tem até o meio termo desses aí. Achar que o nosso pecado é muito grande ao ponto de não ter salvação, ou achar que o nosso pecado é muito pequeno e que, Deus perdoa. É isso, eu acho que isso é mais equilibrado do que eu queria dizer, realmente. E aí, talvez o nosso pecado seja tão destruidor e ele nos segue tanto assim como o Kratos estava cego, né? Exatamente. Às vezes ele, como o Luan falou, né? Ele nos cega por a gente achar que não é nada, Não, e às vezes ele nos cega por a gente achar que é grande demais e que não tem demais. salvação, né? Só que não fica preocupado isso não, porque quem decide perdoar não é você não, tá bom? Exato. É Deus, e é Jesus, e na verdade ele já fez o que precisava, a decisão dele já foi tomada, né? E a decisão implica na morte de Jesus, né? Ele deu o jeito dele. O verdadeiro Deus, o verdadeiro God. Toma. Galera, assim a gente já caminha pro final, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Joguem jogos e leiam a Bíblia. Isso. Isso aí. E diferente do Kratos, Jesus é God e Jesus é good, tá bom? Então, se você ouviu na rua, vai jogar God of War, não. Você fala igual Jesus, bom é somente Deus. Isso aí. Beleza, galera. Muito bom falar com vocês mais uma vez. Quem sabe a gente lança aí do 2, do 3, ou sei lá mais quais. Tá bom? Aguardem. Aguardem e leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Valeu. Valeu, pessoal.